Glória a Deus, amém, irmãos? Abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, esse belíssimo livro da Palavra de Deus, o livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Nós vamos meditar nessa porção da Palavra de Deus que se encontra nos versos 4 a 13. Romanos 12, versículos 4 a 13. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares, amada igreja, com boa disposição e bom tom de voz, os versos ímpares. Leitura de Romanos 12, versículos 4 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Glória a Deus, amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, faça uma oração, e nessa oração esteja comprometido em ouvir, pelos próximos 30, 40 minutos, a palavra do Senhor. E não somente ouvir, mas ser operoso praticante dessa palavra. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Pai, por cada vida que aqui se encontra, te louvamos por esta igreja, ovelhas do teu pastoreio. E nesta noite bendita, clamamos a Ti em nome de Jesus, ministra, ó Pai, a Tua palavra nas mentes e corações. Tua palavra já foi lida e vai ser exposta, explicada para Teu louvor e Tua glória, para a edificação do Teu povo. Repreenda, ó Pai, todo roubo de palavras, toda inquietação, toda dispersação, e que estejamos aqui com mentes e corações em santa reverência e devoção à Tua presença, bebendo águas vivas da Tua fonte, aprendendo de Ti, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que sejamos tocados pela Tua presença, convencidos pelo Teu chamado e capacitados pelo Teu Espírito Santo a Te obedecermos e vivermos vidas dignas de filhos do Senhor. Te louvamos por essa noite, bendizemos o Teu santo nome e nos colocamos na total dispensação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, nós vivemos em uma época esquisita, uma época estranha. É uma geração marcada por conexões digitais, corações desconectados, pessoas com centenas de contatos, mas poucas relações pessoais, reais.
Mas não é assim que Deus planejou. Desde o início, o propósito do Senhor foi formar um povo para si, não apenas indivíduos. Deus não criou indivíduos à sua imagem e semelhança, Ele formou um povo para si. E esse povo reunido em Cristo é a igreja, o corpo vivo onde o amor de Deus se manifesta em comunhão, em cuidado e serviço. É assim que o amor de Deus se manifesta entre nós e por meio de nós. Em um tempo em que tantas pessoas se sentem desconectadas, desencaixadas e até mesmo sem identidade, a palavra do Senhor nos lembra que ninguém foi criado para viver sozinho. No reino de Deus, irmãos, pertencer não é um privilégio, é uma vocação santa. Amém, igreja? Pertencer à igreja não é um privilégio, é uma vocação. A igreja, queridos, não é um lugar que apenas frequentamos, mas é uma família a qual pertencemos. É o corpo vivo de Cristo, onde cada membro é importante. Tem um papel no cuidado mútuo de uns para com os outros. Em Cristo, deixamos de caminhar sozinhos e passamos a viver em comunhão, recebendo e oferecendo apoio, graça e serviço em amor. Esse texto de Romanos 12 trata exatamente disso. Romanos 12 nos mostra que pertencer à igreja é participar de um corpo onde o amor se torna ação e o serviço se torna adoração. Servir a Deus, irmãos, é uma expressão de adoração. E nós, a partir desse texto, nessa pequena porção da palavra da revelação de Deus, nós vamos meditar nessa mensagem na perspectiva de que pertencer à igreja é viver o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, em forma de corpo, de comunhão e serviço. É isso que significa pertencer à igreja. É esse tema que nós vamos tratar nessa noite. Esse texto de Romanos 12 traz essa realidade maravilhosa. E Romanos, a partir do verso 4, começa dizendo assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Qual é a verdade que Paulo está revelando aqui através da inspiração do Espírito Santo? Nós pertencermos para sermos parte de algo maior que você mesmo. Nós pertencemos para sermos parte de algo maior do que cada um de nós individualmente. É esta verdade que nós encontramos aqui nesses versos 4 e 5. Paulo escreve a cristãos, irmãos, olha o contexto que aquela igreja se encontrava e que nós nos encontramos hoje. Paulo escreve a uma comunidade formada por um sincretismo religioso. Todo tipo de gente vindo de todo tipo de cultura e religião. Formada ali naquela época por judeus e gentios. E o propósito de Paulo ao escrever essa carta é reafirmar a unidade do Evangelho, em meio à diversidade étnica, cultural e espiritual. É exatamente o que nós vivemos hoje, reafirmar a unidade do Evangelho em meio a toda essa diversidade de pensamentos, toda essa confusão de filosofias e achismos. E no contexto imediato dessa carta, no capítulo 12, ele nos chama nos versos 1 e 2 a uma entrega total. Você é chamado por Deus a se entregar a Ele totalmente. É disso que ele fala nos versículos 1 e 2. E ele apresenta a dimensão corporativa da fé a partir desse verso 4. A fé, irmãos, ela possui uma dimensão corporativa. Quem se oferece a Deus, oferece-se também ao corpo de Cristo. Amém, igreja? A expressão um só corpo em Cristo revela que a unidade da igreja não é sociológica, é puramente cristológica. Essa comunidade que nós temos aqui na IPE não é uma comunidade sociológica, é uma comunidade cristológica.
E o termo que Paulo usa aqui, corpo, enfatiza a interdependência orgânica. Não somos uma organização, mas um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, não é uma organização, uma instituição. É o corpo de Cristo, cuja vitalidade vem da união com Cristo. A nossa vitalidade, a nossa força está na união com o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Quando Paulo acrescenta somos membros uns dos outros, ele está intensificando a ideia de responsabilidade mútua. Nós somos membros uns dos outros, isso é uma intensificação da sua responsabilidade para comigo, de mim para com você. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Essa expressão, cada membro, traduzida do grego, sugere, irmãos, que cada um de nós possui uma parte específica dentro do todo. Já a expressão uns aos outros está indicando o quê? Cada um tem a sua função nessa relação orgânica. Ou seja, só faz sentido quando nós estamos relacionando uns com os outros. Por isso essa metáfora, corpo de Cristo. Nós temos a nossa particularidade, mas somos responsáveis uns pelos outros. Ou seja, a nossa particularidade só faz sentido na relação. Os seus dons, os seus talentos só fazem sentido na relação orgânica do corpo. Por isso, membros uns dos outros. Ou seja, a individualidade é preservada, mas o isolamento é negado. No meio do povo de Deus não existe esse negócio de isolamento, de individualismo. E quais são as implicações teológicas para essa revelação, dessa verdade para nós? Pertencer à igreja é reconhecer que fomos salvos, não apenas de algo, mas para algo. Você não foi salvo apenas de alguma coisa, da morte eterna. Você foi salvo para algo. Para participar ativamente da vida do corpo de Cristo. O Evangelho, queridos, nos retira do egoísmo, do isolamento e nos insere na comunhão. Não existe discipulado maduro fora da interdependência e da mutualidade. Todo discípulo maduro se torna maduro na interdependência, na comunhão mútua, na responsabilidade mútua. Esse é o segredo do crescimento espiritual. A fé cristã não é uma jornada solo, é uma caminhada comunitária. No corpo de Cristo, cada membro tem sua função, mas nenhum é autossuficiente. O isolamento espiritual é uma anomalia eclesiológica, porque nega a nossa própria identidade em Cristo, o propósito da graça que nos conecta uns com os outros. Nós somos conectados uns com os outros pela graça de Deus. E quando negamos isso, perdemos o sentido de ser igreja. Efésios 4,16 reforça essa verdade. Olha o que diz Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Perceba aqui, irmãos, a expressão bem ajustados. Essa expressão descreve um encaixe harmonioso. E Pedro, o apóstolo Pedro, usa outra metáfora, ele nos chama de pedras vivas, lá em 1 Pedro 2,5. Ou seja, há um encaixe harmonioso, porque a graça de Deus é que nos conecta. A fé cristã não é uma jornada solitária, é uma caminhada comunitária. E nós precisamos entender essa verdade. Deus nos insere num corpo, não apenas para receber, mas para funcionar em unidade. Dá para entender essa diferença? Tem muita gente que acha que vem na igreja para receber. Não, Deus nos inseriu no corpo de Cristo para funcionarmos juntos. Assim, o crescimento espiritual, irmãos, não é um projeto individual.
é um resultado de comunhão no Espírito Santo. E a aplicação dessa verdade é que o corpo não sobrevive se um membro tenta viver isolado. A igreja é o lugar onde descobrimos quem somos em Cristo Jesus e como podemos servir ao Senhor através do outro. A gente muitas vezes pensa assim, mas o que eu posso fazer para servir a Deus? Você só serve a Deus através do outro, porque Deus não precisa de nada. Eu preciso entender essa dinâmica, eu preciso entender que pertencer é entender que a minha fé, presta atenção nisso, a minha fé só encontra sentido no nós, e não no apenas eu. A minha fé só encontra sentido no nós. Deus não nos chamou para sermos espectadores, mas participantes. Não apenas consumidores da graça, mas canais da graça. Amém, irmãos? Nós não somos consumidores da graça, nós somos canais da graça de Cristo. Se pertencermos a um corpo, então precisamos agir como parte viva dele, servindo com amor, propósito, colocando os nossos dons e recursos a serviço da edificação do todo. Esse é o sentido desta carta. Entendendo isso, irmãos, o segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa mensagem é que pertencemos para servir com o que temos. Você não é chamado para servir a Deus com aquilo que você não possui. Nós pertencemos para servir com o que temos. Olha o que diz os versos 6 a 9. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto de Romanos 12. Versículos 6 a 9 fala exatamente disso. E inicia dizendo assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Presta atenção nisso aqui. Depois de Paulo afirmar que somos um só corpo em Cristo Jesus, versos 4 e 5, Paulo passa a tratar da diversidade funcional deste corpo, dentro dessa unidade. É uma diversidade funcional dentro de uma unidade. Qual é a unidade? Corpo de Cristo. Qual é a diversidade funcional? Cada um tem um dom, tem um talento para servir. E dentro disso, ele está mudando o foco da nossa identidade, versos 4 e 5, para a nossa responsabilidade, a partir do verso 6. Você tem uma identidade, mas você também tem uma responsabilidade em Jesus Cristo. É disso que ele está tratando nos versos 6 a 9. A vida cristã não é apenas comunhão, koinonia, mas também serviço, diaconia. O verbo principal nesses versos 6 a 9 é ter. Ele começa com isso, tendo. Esse verbo foi traduzido por tendo, indicando o quê? Que os dons já são uma realidade. Não é uma possibilidade, já é uma realidade. Por isso que nós somos chamados para servir com o que nós temos. Você não é chamado para servir com aquilo que não existe em você. Deus já te deu o que você precisa para servir, pela graça. Esses dons não são conquistados por mérito, mas são distribuídos pelo Espírito Santo segundo a graça dele. São carismas, presentes e merecidos, concedidos por Deus, para o bem de quem? Do corpo de Cristo. A expressão que nós temos aqui, segundo a graça que nos foi dada, mostra que o uso dos dons é proporcional à graça que nos é dada. Deus não vai te cobrar de você aquilo que Ele não te deu, segundo a graça que é te dada. Lembra a parábola dos talentos? O Senhor cobrou 1 talento de quem recebeu 1 talento, 5 de quem recebeu 5, e por aí vai.
é segundo a proporção da graça. A questão é, não são quantos dons eu tenho, mas o que eu faço com o que eu tenho. Essa é a questão. Cada crente é agraciado de modo singular, mas todos nós somos igualmente dependentes do doador da graça, o Espírito Santo. Irmãos, independente das nossas capacitações, todos nós somos dependentes do Espírito e precisamos andar no Espírito. Assim, estes dons são sinais, não são sinais de superioridade, mas são instrumentos de serviço. Possuir dons não são sinais de superioridade. Ninguém é melhor do que ninguém no corpo de Cristo. Todos nós somos apenas servos. Amém, irmãos? E a lista de dons apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não é a lista de todos os dons, são alguns dons e são apresentados de forma proposital, intencional. É uma lista contracultural, é um paradoxo. Ele apresenta alguns dons que vão provocar na mente daqueles irmãos um choque de realidade. É um paradoxo cultural. Paulo apresenta alguns dons que refletem tanto as funções espirituais quanto práticas. Ele mostra que o serviço cristão, irmãos, abrange desde o púlpito da igreja até o cuidado cotidiano entre cada um dos irmãos. Os dons abrangem toda essa extensão de serviço. E ele inicia dizendo profecia. E ele está dizendo aqui profecia não somente se referindo à predição, mas à declaração inspirada da vontade de Deus, fundamentada em quê? O profeta, o que tem o dom de profeta, não fala o que acha, ele se fundamenta apenas na palavra de Deus, na fé alinhada com as Escrituras, alinhada com o ensino apostólico, segundo o que? A proporção da fé. O profeta é quem fala a verdade de Deus com fidelidade, não com presunção ou achismo. Ele apresenta o outro dom, ministério ou serviço, que vem do grego diaconia, né? Termo que deu origem à palavra diácono, que era um serviço de mesa. Diáconos naquela época do Império Romano era um serviço de garçom, alguém que atendia necessidades práticas. E Paulo vai redimir esse conceito, por isso que eu falei que é contracultural. Ele vai redimir esse conceito do que é um diácono, um servo, e vai trazer um símbolo de grandeza no reino de Deus. O próprio Jesus aqui diz: o grande no meu reino é quem? Aquele que serve. É o diácono que serve, esse é o grande. Marcos 10, versos 43 a 45, ele está redimindo um conceito de uma expressão servo, que naquela época tinha uma conotação de escravo, de servente, de garçom, para uma dimensão muito maior. E ele apresenta ensino, que era algo bem visto naquela época. Na igreja primitiva, ensinar significava transmitir fielmente a doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, que envolve clareza, verdade e responsabilidade. O mestre é aquele que forma discípulos, não apenas que comunica informações. O mestre é aquele que forma discípulos. Ele traz uma exortação, um outro dom de grande importância para a vida da igreja, que vem de paracaléu, chamar para perto. Aquele que exorta é aquele que chama para perto quem está distante. Esse termo vem de paracleto, que é o mesmo termo que se usa para quem? Para o Espírito Santo. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como paracleto, é aquele que nos chama para perto. Exortação tem esse contexto, esse conceito. O dom da empatia que sustenta o corpo de Cristo. Uma coisa tão necessária nos dias de hoje, né? Empatia pelo próximo. Você está enxergando as pessoas ao seu redor? Está sensível a elas? Esse dom da exortação me torna sensível àqueles que estão carecendo de consolo, de fortalecimento, de puxão de orelha em amor. Contribuição é um outro dom que ele apresenta, né? Um dos vários.
compartilhar, repartir. No contexto romano, irmãos, isso aqui é extremamente chocante. Paulo orienta que se faça com liberalidade. Porque o que era o normal no contexto romano? Quem tem, está bem. Quem não tem, que se dane, que se exploda. Não havia essa preocupação com o pobre. E ele traz esse dom, ó, contribuição, compartilhe, reparta, com liberalidade. O que significa isso? Com simplicidade, de coração, sem calcular e sem vanglória. Não é aquele que contribui calculando, né? Ó, vai me fazer falta, não vai me fazer falta, ou querendo glória para si mesmo. Ó, hoje eu contribuí com fulano, hoje eu abençoei a família. Não, com liberalidade, simplicidade e de coração. Ele apresenta também presidir. Literalmente é estar à frente, é um dom de governo. A liderança cristã não é domínio, mas zelo e exemplo. O líder cristão é aquele que dá exemplo, não é aquele que domina sobre os outros. Liderar é servir com diligência, conforme 1 Timóteo 3, versos 4 a 5. Servir com diligência, prontidão, responsabilidade. Um líder na casa de Deus não olha a própria agenda, olha a agenda da igreja. Prontidão e responsabilidade com as tarefas assumidas. Ele apresenta um outro dom de grande importância, misericórdia. Irmãos, agir compassivamente. No Império Romano, a misericórdia era vista como fraqueza. Naquela época, na igreja em Roma, no contexto cultural, ser misericordioso era o mesmo que ser fraco. E ele chama a igreja para ser misericordiosa. Paulo afirma que o exercício da misericórdia deve ser feito com alegria. Quando nós percebemos a dor do outro, a necessidade do outro, a gente tem que entrar com o nosso coração, com a nossa disposição de amparar. E isso tudo com alegria. Em outras palavras, a compaixão, irmãos, é o rosto alegre da graça de Deus. Imagina, como é que Deus manifesta a graça dele a favor das pessoas? Através de você, da sua compaixão pelo que sofre. E a implicação teológica disso e espiritual é muito profunda. Deus não nos chama apenas para estar presentes, mas para participarmos ativamente na vida do corpo. Quais são os seus dons e seus talentos, suas capacitações para abençoar vidas? Participe disto ativamente. A igreja não é plateia para assistirmos o que está acontecendo, e não é palco para elevar o status de ninguém. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo em movimento. Eu preciso entender isso. Não é plateia para assistirmos, e não é palco para ninguém aparecer. É o corpo de Deus, o corpo de Cristo em movimento, aqui e agora. E todos nós estamos inseridos nesse corpo. Amém, igreja? Queridos, cada dom, cada talento, cada recurso é uma expressão da graça divina. É um pulsar do coração de Deus confiado a você, confiado a nós, para quê? Para edificar o próximo, para edificar o outro. Quando nós servimos com essa consciência, é o coração de Deus pulsando através de você, através de nós. Isso não é poético não, irmãos, isso é a revelação da palavra de Deus. Isso não é poesia, não é frase de impacto, é a verdade revelada. E eu preciso entender isso. Servir é a linguagem do amor maduro. Quem ama serve, e quem serve cresce. Porque é servindo que nós crescemos. Deus não capacita ninguém que está de braços cruzados. Ele chama e capacita. Ele envia e capacita. Você está disponível? Você está comprometido? Toda vez que usamos nossos dons, fortalecemos o corpo de Cristo, glorificamos ao Senhor, porque o verdadeiro serviço é adoração em ação. Não tem como dizer que adoramos a Deus se nós não servimos o próximo. Romanos 12, versos 1 e 2 afirma essa verdade. Na comunidade cristã não existe cristão sem dom.
Existem alguns que ainda não descobriram os seus dons, ou que ainda não estão dedicando os seus dons na obra do Senhor. Isso existe, mas todos nós possuímos dons e talentos para servir. A pergunta não é se eu tenho um dom. Tem gente que fala assim, será que eu tenho algum dom? Não é essa a pergunta correta. A pergunta é, como estou usando o que Deus me deu para o bem do corpo de Cristo? Porque Deus nos dá dons, talentos e recursos. Como é que eu estou usando isso para glorificar o Senhor? Essa é a pergunta correta. Pertencer de verdade a participar é transformar o que nós recebemos de Deus em bênção para o próximo. Você é um canal de bênçãos. Amém, igreja? A graça só cumpre o seu propósito, irmãos, quando ela flui entre nós, nunca quando ela fica estagnada. Eu recebo a graça de Deus e ela para em mim. Eu preciso receber essa graça e ela precisa fluir através de mim. Quando não flui, nós impedimos o propósito da graça em nós e através de nós. Dito isso, quando servimos uns aos outros com amor, nós revelamos ao mundo o coração acolhedor de Jesus Cristo, porque Cristo é visto não apenas no que nós pregamos, mas é visto através do nosso agir. Amém, igreja? Através do nosso agir, o que nos leva ao terceiro ponto dessa mensagem que diz: pertencemos para amar e sustentar uns aos outros. Para isso que nós pertencemos, irmãos, para amar e sustentar uns aos outros. Versos 9 e 13 revelam essa verdade. Olha esses versículos 9 a 13. Observe que a estrutura teológica desse texto, ela muda. A partir dos versículos 9 a 13, Paulo faz uma transição da diversidade dos dons, versos 6 a 8, para o clima espiritual, que deve reger o exercício desses dons. Qual é o clima espiritual que deve reger o nosso serviço a Cristo? O amor. Esse é o clima que deve reger a nossa forma de trabalhar. A atmosfera em que devemos servir a Deus, irmãos, é no clima do amor. Nada menos que isso. Porque o amor é o vínculo da perfeição que une todas as coisas. A lista que nós temos a partir desses versículos de 9 a 13, ela segue um conjunto de imperativos, ordens, e que traz um conceito que descreve aqui como o amor cristão deve se manifestar na prática. Amar, irmãos, deve se traduzir em atitudes concretas e não em palavras vazias. A forma verbal que Paulo apresenta esses versículos 9 a 13, ela é bem concisa e traz uma memória dos catálogos de virtudes que eram comuns na época do Império Greco-Romano. Eles tinham catálogos de virtudes, de ética. E ele redefine isso aqui à luz das Escrituras. O versículo 9 começa com o cerne, o núcleo de todos esses versos. Qual é o núcleo? Qual é o coração dessa porção de 9 a 13? Observa aí na sua Bíblia. O amor seja sem hipocrisia. O cerne do nosso serviço é o amor. Um amor sincero. Ágape é o termo usado para o amor que tem origem em Deus. E é definido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o exemplo de amor que nós seguimos. João 13:34 e Romanos 5:8 afirmam isso. O nosso amor seja sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia significa literalmente sem máscara. Vem do grego hipócrates. Eu quero ver ela interpretar. Esse termo hipócrates era usado para quem, irmão? Para os atores do Império Greco-Romano. Tinha teatro, eles eram chamados de hipócrates. Parecido com hipócrita, né? Porque aí de fato isso, hipocrisia, põe uma máscara, uma farsa, não é genuíno. Por isso o amor seja sem máscaras. E assim Paulo está dizendo que esse amor cristão não pode ser encenado. Ele deve ser genuíno. O amor é o fio condutor de todos os mandamentos que se seguem aqui nos versos 9 a 13.
Cada afirmação nesses versículos vai revelar como o amor se traduz em ações concretas. Ações. Aí nós temos nos versos 9 a 11, o amor que discerne, honra e serve. Atitudes. Nós temos aí o amor que discerne, versículo 9, parte B. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha esse verbo detestar. É um impactante, não é? Forte. É uma expressão forte que significa odiar com aversão profunda. Odeie com aversão profunda o mal. O mesmo verbo usado aqui, irmãos. Eu devo odiar com aversão profunda o mal, mas devo me apegar ao quê? Apegar ao bem. E esse apegar-se vem da ideia de colar, de unir. Como se eu estivesse unido com uma cola. Esse mesmo verbo é usado para se referir a quem? Ao vínculo matrimonial. Apegar-se, colar-se, unir-se. Eu preciso me apegar ao bem e nunca mais soltar do bem. Assim como é o vínculo matrimonial, até que a morte nos separe. É o mesmo termo para os dois sentidos. Paulo está ensinando que o amor cristão não é cego. O amor que discerne, amar, não é mesmo que estar cego para o que se passa ao meu redor. Amor que discerne é que o amor cristão não é cego, ele discerne e rejeita o mal e não se desgruda do bem. Ele rejeita o mal, se apega ao bem. Entenda que o amor verdadeiro, irmãos, não tolera o pecado, mas também não abandona o pecador. É esse o sentido, amor que discerne. Eu amo fulano, mas é um miserável pecador que precisa ser exortado por mim. Esse é o sentido, irmãos. Amor que discerne. Porque senão, em nome do amor, a gente aceita tudo, não é mesmo? Não é assim que a palavra de Deus ensina. Deus, por amor a nós, Ele disciplina. Entenderam? Então nós precisamos entender que o amor genuíno não tolera o pecado, mas também não abandona o pecador. Amor que honra, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa interessante. Ele usa aqui dois termos distintos para a palavra amor. Amai-vos cordialmente, amor afetuoso que a gente tem uns para com os outros, cordialmente. E amor fraternal, amor entre irmãos. E Paulo combina esses dois conceitos numa mesma frase. Isso não é normal de se usar, ele está dando uma ideia intensa. Ele está dizendo, em outras palavras, tenham afeição de família uns pelos outros. Ou seja, olhe para mim com afeição de família, e eu devo olhar para você com afeição de família. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Essa é a expressão intensa que ele traz para nós. Na cultura romana, irmãos, os laços familiares eram sagrados. E ele está trazendo e transferindo essa linguagem para a comunidade cristã. E naquela época isso era revolucionário. Porque para o judeu, irmãos, se não era judeu, morte, é apedrejar, é excluir, é afastar. E ele está falando com cristãos judeus, cristãos gentios, fala assim, ó, a partir de agora em Cristo, nós somos uma só família, não tem esse negócio de separação não, de acepção não. Tenha amor intenso, afeição de família, uns para com os outros. Isso naquele momento era revolucionário. Imagina uma sociedade cheia de preconceito, ouvir isso. E hoje em dia é a mesma coisa, né? Cheios de preconceitos, né? De acepções. Nós somos uma só família. A igreja torna-se uma nova família, onde o vínculo não é o sangue, é o Espírito de Deus, amém, irmãos? O vínculo é o Espírito, Marcos 5,35. Esse verbo preferindo-vos implica em tomar a iniciativa. Preferindo-vos, em outras palavras, tome a iniciativa e honre o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo. Honrar o outro. O amor fraternal, irmãos, não espera reconhecimento, mas antecipa em humildade.
É isso que ter afeição profunda uns pelos outros, é te honrar, independente da forma como você me trata, e vice-versa. No verso 11 nós temos aí o amor que serve, e ele faz um contraste. Olha o que diz o verso 11: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo usa o contraste entre remissos. O que é uma pessoa remissa? No que diz respeito a servir. Uma pessoa preguiçosa, lenta. Vê um negócio que precisa ser feito, uma pessoa que precisa ser abençoada e fica lá. Não é comigo não. Ou demora para agir, né? Não sejais remissos, preguiçosos, lentos. Pelo contrário, seja fervoroso em servir. Ou seja, o seu espírito precisa queimar de disposição para servir o próximo. Essa expressão fervorosa traz esse sentido literal. Eu preciso ferver, eu preciso queimar no espírito, de tanta vontade de servir ao próximo. E quando eu vejo algo para se fazer, ou alguém para abençoar, eu corro para fazê-lo. Eu não fico esperando. Eu não sou preguiçoso, eu não sou lento. Eu me antecipo à necessidade, eu abençoo. Esse verbo aí, servindo ao Senhor, vem de servir, duolentes. Essa também vai ser um desafio para a Gleice, né? Significa, servir como escravo. A palavra serviço na Bíblia traz esse conceito de escravos. E eu preciso servir como escravo, porque quem é o meu Senhor? É Deus. A ideia é que o nosso serviço mútuo é, na verdade, um serviço a Deus. Quando eu sirvo a você, eu estou servindo a Deus. Mateus 25:40. O Senhor Jesus diz: e o rei respondendo lhe dirás: tudo o que fizeste ao menor dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Por isso, servindo ao Senhor, você antes de qualquer coisa é servo de Cristo. Então qualquer coisa que eu faça pelo meu irmão em Cristo, é Cristo que recebe. Por isso a necessidade de servir com fervor, com zelo, com diligência, porque eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Cristo. Amém, igreja? Texto muito profundo, e essa ideia de que o serviço mútuo é na verdade serviço a Deus, é que faz com que o amor se torne ativo, ardente, diligente, porque afinal de contas eu sirvo a Cristo. E é esse o conceito que a gente tem que ter na mente. É isso que precisa nos motivar, nos empolgar, nos alegrar. Tudo que eu faço para Cristo. Eu não tenho como pagar o que eu recebi, mas por amor a Ele eu sirvo, e com zelo e com diligência. Servir os irmãos é uma forma concreta de adorar a Cristo. Não adianta falar que adora a Deus se não está servindo o próximo. É um amor de fachada, não é sincero, não é concreto. E assim nós temos aqui também nos versos 12 a 13, olha que coisa linda: o amor que persevera, o amor que partilha, o amor que acolhe. Os versos finais, olha o verso 12: amor que persevera, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Paulo liga 3 virtudes teologais, ou seja, virtudes centrais da vida espiritual cristã, por isso virtudes teologais. Esperança, paciência e perseverança, são 3 virtudes básicas para qualquer cristão, irmãos. Guarde isso aí: esperança, paciência e perseverança. Um crente que não tem essas virtudes, precisa rever o seu cristianismo. São virtudes teologais, são básicas da fé. A esperança mantém a alegria, a tribulação purifica a fé, a perseverança na oração une corações. Percebe a importância dessas virtudes? E nós temos esse verbo traduzido por perseverantes, significa aderir firmemente. Uma pessoa perseverante não é aquela que desiste antes das dificuldades, ela está firme, porque ela se aderiu àquela causa, àquele propósito firmemente. Por isso ela persevera até atingir o alvo, o
o propósito final. Permanece constante. Nós precisamos entender que a igreja se sustenta porque ora unida, em conjunto, em um só corpo. Por isso ele traz essa característica de amor que persevera. Nós precisamos perseverar no amor, no serviço, na oração, porque é assim que nós vamos nos sustentar. Amém, igreja? Verso 13, parte A, amor que partilha. São atitudes que revelam amor. Compartilhai as necessidades dos santos. Foi dito isso aqui na liturgia. O verbo, irmãos, que vem de compartilhar, é do mesmo koinonia, comunhão, participação. Quando eu estou partilhando, distribuindo aquilo que eu tenho entre irmãos, eu estou declarando o quê? Comunhão. Lá em Atos 2, à medida que havia necessidade entre os crentes, os outros entregavam os bens para que fossem vendidos e partilhados. Isso demonstra que tipo de atitude? A comunhão entre nós. Por isso, amor que partilha. Partilhar necessidades não é apenas um ato de generosidade, mas é um sinal, um testemunho que eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com a igreja. Quando entregamos dízimos e ofertas, eu estou declarando isso. Eu tenho comunhão com esta família. Percebe? E no contexto romano isso é muito sério. Muitos crentes eram pobres e perseguidos. E com a perseguição perdia tudo. De onde vinha o sustento? Do partilhar dos outros. E Paulo convoca os mais favorecidos a se tornarem o quê? Instrumentos da graça material de Deus. Aquele que tem, partilha com o que não tem. Instrumento da graça material. E aí nós temos no versículo 13, parte B, amor que acolhe. Você acha esse negócio de integração, de apresentar visitante, é só para fazer um auê? É só para ficar bonito na fita? Não é não, irmãos. Isso aqui, ó. Amor que acolhe. Captou a ideia? Praticar a hospitalidade, parte B do verso 13. O termo, irmãos, hospitalidade é uma junção de duas expressões gregas, que literalmente significa amor ao de fora, amor ao estrangeiro. É esse o sentido. Na cultura antiga, irmãos, a hospitalidade era uma virtude sagrada. Mas para os cristãos, ela ganha um novo sentido. Acolher o estrangeiro é acolher como o próprio Cristo acolheria. Amém, igreja? Mateus 23, 35. O seu acolhimento é uma expressão do acolhimento de Cristo. Por isso esse momento de apresentar visitantes de primeira vez é uma dessas características de acolher com amor. Captou? Já a gente vai começar a enxergar de outra forma, não é? Que a gente às vezes não se dá conta do que a gente está fazendo. Tudo isso está embasado nas Escrituras. O lar do cristão torna-se o coração da igreja, uma extensão. Quando nós acolhemos, nós estamos nos tornando uma extensão desse coração da igreja, um coração acolhedor, que abraça, que envolve. E as implicações teológicas e espirituais dessas verdades reveladas são profundas. Preste atenção. A igreja é o lugar onde o amor se torna concreto, palpável. Não é teoria, é fato, é vida na vida. Não é amor de discurso, mas de presença. Pertencer é estar disponível. Quando alguém chora, nós choramos. Quando alguém celebra, nós celebramos. Quando alguém se afasta, nós buscamos. Quando alguém está fraco, nós fortalecemos. É amor que acolhe. O amor fraternal é o que transforma uma igreja em família espiritual, onde cada um é acolhido, cuidado e sustentado. Isso quem faz não são os pastores, nem presbíteros e diáconos, é cada indivíduo desse organismo vivo, amém, irmãos? Cada um de nós. É o amor que revela o caráter de Cristo, compassivo, paciente, generoso.
Por isso que Paulo diz em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Você pode dizer assim, com toda a propriedade: não é pesado, é meu irmão, é minha irmã. Levai as cargas uns dos outros. Essa é a lei, é o mandamento do amor. João 13:34. Amar como Cristo nos amou. Amém, irmãos? Para concluir, a igreja é o lugar onde Deus nos reúne para curar, para fortalecer e para enviar para o mundo. Quando nós nos reunimos aqui neste lugar, irmãos, é para sermos curados, fortalecidos e enviados. Amanhã você vai estar lá no seu trabalho, você é um enviado de Deus, para ser a expressão de Cristo naquele ambiente, no trabalho, na escola, na família, onde quer que você esteja. Para isso nós temos esses momentos de edificação, de cura, de fortalecimento, de capacitação, culto, grupos familiares, escola bíblica, encontros dos ministérios. Tudo isso visa o seu fortalecimento para você viver lá fora como filho de Deus, para aplicar essas verdades no seu dia a dia. E quando a igreja vive esse amor, o mundo reconhece: Cristo se faz presente no meio desse povo. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a marca, esse é o testemunho verdadeiro de que somos cristãos. Eu preciso olhar com a ótica do Senhor, eu preciso entender a revelação e me submeter a ela. Amém, irmãos? 3 aplicações práticas, para que a gente ponha isso em prática. Primeira aplicação: reconheça, entenda o seu lugar no corpo de Cristo. Você não é um espectador, você é um membro vital no plano de Deus, para o seu reino, para o seu povo. Reconheça o seu lugar no corpo de Cristo, entenda o seu papel neste corpo, exercite esse papel. Segunda aplicação: sirva com o dom, o talento ou o recurso que Deus te deu. Ele não vai te pedir que você sirva com aquilo que você não tem, você vai servir com aquilo que você tem. Seja no acolhimento, seja na intercessão, seja na música, seja na generosidade, seja com um dom de mestre, um dom de ensino, seja liderando um grupo familiar, liderando o ministério, seja visitando, seja orando, acolhendo, abraçando. Sirva com o que Deus te deu. E a gente precisa começar com o que a gente tem. Nós vamos desenvolvendo, aperfeiçoando para a glória do nosso Senhor. E terceira e última aplicação: ame com atitudes, não apenas com palavras. Ame com atitudes. Visite alguém, ore por um irmão, ofereça ajuda prática. A comunhão, queridos, começa com atitudes simples, mas cheias de graça, sinceridade. Assim nós expressamos a presença de Cristo em nós e através de nós. Amém, irmãos? A igreja é o corpo, onde Cristo se revela por meio do amor entre nós, do agir entre nós de cada membro. É um lugar onde não apenas pertencemos, mas nos tornamos abrigo uns para os outros. Amém? Torne-se um abrigo para aquele que se achega. Torne-se o coração, os braços do Mestre Jesus Cristo, Senhor Jesus. Meu querido e minha querida, talvez você esteja frequentando ou tenha frequentado a igreja, mas ainda se sente à margem, não se sente parte. Talvez você tenha dons, mas ainda não os coloca a serviço de Cristo. Talvez você esteja cansado e esteja precisando de ser acolhido e fortalecido. Hoje o Senhor te convida a pertencer, ser acolhido, ser fortalecido. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Deixe de ser um visitante. Deixe de se tornar apenas um espectador e se torne parte viva desse projeto de Deus, o corpo de Cristo.
Use os seus dons, ame com atitudes e sirva com alegria. Amém, irmãos? O nosso serviço é a Cristo. E quando nós servimos a Ele com alegria, porque tudo o que Ele nos deu é impossível de ser recompensado. Você não está aqui por acaso. Deus te plantou neste lugar para que você, e através de você, outros também sejam acolhidos. Amém, igreja? Vamos ter um momento de adoração. Quero convidar aqui à frente o Ministério de Louvor. Enquanto nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, faça uma oração, irmãos. Senhor, quero pertencer de verdade. Usa-me para abençoar a igreja do Senhor. Enquanto nós adoramos com essa canção, faça sua oração ao Senhor. Senhor, eu quero pertencer de verdade, me usa. Me desperte. De repente você está acomodado, está parado, está estagnado. Peça, Senhor, me desperte. Aviva a tua obra em mim. Amém, igreja?